boa tarde, né? Porque agora é uma tarde. Eu queria dizer a todos que eu estou sem máscara, mas nós estamos guardando a distância segura entre quem está filmando e a Ana, que é a nossa contadora, também dando apoio técnico. Bom, com o advento dessa pandemia, né? Com o Covid-19, a gente, para garantir a segurança das pessoas, né, para garantir que não haja contágio, nós resolvemos, né, ao invés de fazer uma audiência pública presencial, aonde convocávamos os cidadãos para a sede do Poder Legislativo, o plenário, e realizávamos essa audiência. Como não é possível mais, por uma questão de segurança, nós resolvemos fazer esse vídeo e nós vamos postá-lo no site oficial da Prefeitura, e os questionamentos, o cidadão vai poder assistir esse vídeo e os questionamentos e dúvidas poderão ser tiradas dentro da ouvidoria online, né? Nós, da equipe técnica da Prefeitura, tiraremos todas as dúvidas, né? Pode fazer por escrito lá na ouvidoria online, que nós responderemos todas as questões a respeito dessa audiência pública. Bom, então está aqui. Essa audiência pública, esse vídeo, né, que vai substituir a audiência pública, em atendimento ao parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, a Lei 101 de 2000. Né, e nela, nesse parágrafo dela, né, nesse artigo, tem uma exigência que os municípios e o governo federal e também o governo estadual faça audiência pública para demonstrar os resultados e os cumprimentos das metas fiscais do primeiro quadrimestre de cada exercício, entendeu? Então, essa audiência pública, esse vídeo, né, substituindo a audiência pública, é embasado nesse artifício legal, na Lei 101 de Responsabilidade Fiscal. Por favor, Ana. Bom, então, como nós vamos avaliar as metas do primeiro quadrimestre de 2020, então, os números são de janeiro a abril de 2020. Então, vamos primeiro avaliar as metas de receita, as metas de arrecadação do dia 1º de janeiro de 2020 ao dia 30 de abril de 2020. Aqui está. Então, esse quadro, que é o quadro do balanço orçamentário, nós, na primeira coluna, separamos por fonte as receitas. Tá? Lá é a descrição do nome de cada receita e do tipo de cada receita. Na segunda coluna é a previsão atualizada. O que é previsão atualizada? É o valor que pretendemos, nas nossas peças de planejamento, arrecadar até dezembro de 2020. E nessa coluna, a terceira coluna, é o que foi realizado, o que foi arrecadado até o mês de abril de 2020. E na última coluna é o percentual de arrecadação, fazendo a relação entre a segunda coluna e a primeira coluna, entendeu? Então, aqui, nesse percentual, o que não atingir 33,33%, não atingiu a meta de arrecadação até o primeiro quadrimestre. Por que 33,33%? Porque nós pegamos um ano de 12 meses e dividimos por quadrimestre, são 3. Então, essa divisão dá uma dízima periódica 33,33%. Então, aquela receita que não atingiu esse percentual, a meta de arrecadação não foi cumprida. Bom, então vamos lá. Vejam lá, a receita corrente é a somatória das receitas até outras receitas correntes. Né? As receitas correntes estão divididas pelas fontes, impostos e taxas de contribuição de melhoria, que são as receitas que o Poder Executivo arrecada diretamente, as receitas de contribuições, que são as receitas da contribuição de iluminação pública e da contribuição do regime próprio, a receita patrimonial, que é oriunda da aplicação de recurso financeiro disponível em conta, e a receita de serviço, né, já diz, são os serviços que são prestados pelo município, as transferências correntes, que são as receitas que são transferidas para o município, exemplo, cota parte do Fundo de Participação dos Municípios, cota parte do ICMS, né?
o ITR, cota parte do ITR, os programas do governo federal, os programas da saúde, os programas da educação, os recursos de transferências da saúde do governo estadual, né? Então, tudo que é transferência de outro ente da federação é arrecadado nessa fonte de receita. E as outras receitas correntes, que são aquelas que não enquadram em nenhuma das outras acima. E depois vem a transferência de capital, que é a receita que faz parte da receita de capital. Toda a nossa receita de capital, que é a receita de investimento, é através de transferência de capital. E a receita interorçamentária, que é a receita que o município paga para a sua própria previdência. Então, está assim. A primeira fonte, impostos, taxas e contribuição de melhoria, a previsão é arrecadar R$ 25.043.500. Até abril, arrecadamos R$ 6.750.166,49, 26,95%. Então, não atingiu ainda os 33,33%. Então, essa meta de arrecadação não foi cumprida no primeiro bimestre, né? Não arrecadou, né? Isso pode... vários fatos, né, contribuíram para isso. Um exemplo é o lançamento da receita do IPTU, hein? Não foi lançada ainda nesse período, né? Então, quando é lançada, isso se recupera. A receita de contribuição, ela é a receita da iluminação pública e a receita da previdência. Então, nós só arrecadamos R$ 1.615.096,60, só 24,85%, também não atingimos. A receita patrimonial também não atingiu, deu só R$ 109.269,54, 13,10%, está bem abaixo, né? A receita de serviço foi a única que atingiu, né, a meta estipulada no primeiro quadrimestre, que seria 33,33%. Ela deu R$ 27.300, deu 43,40%, atingiu. E também as transferências correntes, olha lá, R$ 29.492.234,50 foram arrecadados, transferidos para os nossos cofres, e também representa 29,73%, não atingiu também a meta de arrecadação para o quadrimestre. E as outras receitas correntes, que nós arrecadamos só R$ 249.195,84, que deu só 8% da previsão. Agora, a receita também de capital, né, que é essa receita nós arrecadamos para fazer investimento, ela é uma receita vinculada, ela vem através de transferência de convênio, seja da União ou do Estado, e ela só serve para fazer investimento. Só serve quando você só usa-se para fazer, quando se assina convênio, que é transferida essa receita. Então, essa receita só é vinculada apenas para investimento. Dos 11 milhões, quase 800 mil, nós arrecadamos 1.065.000, só 9% também. E a receita intra, né, que eu já disse, que a previdência, o município possui regime de previdência próprio, né? Os servidores efetivos do município não aposentam no INSS, né? Aposentam no regime próprio, no Previlacerda. Então, até o mês de abril, entrou nos cofres do Previlacerda R$ 1.301.078,61. Então, totalizando, o total da receita corrente é pouco mais de R$ 38.243.262,97, 28,38. E no total, né, somando todas as fontes, nós arrecadamos mais de 40 milhões, R$ 40.609.341,58, 26,66%. Então, está aqui apenas a fonte receita de serviço que atingiu a meta do primeiro quadrimestre, que ultrapassou os 33,33%. Vamos para frente. Bom, agora vamos avaliar as despesas, como é que comportou as despesas no período de janeiro a abril, né, do município de Pão Lacerda, e vamos fazer depois uma avaliação entre receita e despesa, como é que foi o resultado do primeiro quadrimestre. Vamos lá, né? Então, está aí, ó. O mesmo acontece com a despesa. A primeira coluna nós fizemos por categoria de despesa, né? Lá. A segunda coluna é a dotação atualizada, é o que está previsto para ser gasto durante todo o exercício, né? Que está previsto, não, está fixado, né? Isso aqui, para alterar isso aqui, tem que ter autorização do Legislativo ou o excesso de arrecadação, né? A segunda coluna é a despesa empenhada, que foi empenhado de janeiro a abril, e a terceira coluna é a despesa liquidada de janeiro a abril. Eu queria fazer já um comentário
sobre despesa liquidada e despesa empenhada. Despesa liquidada é aquela que está pronta para pagamento, né? Ela foi, vou citar um exemplo, quando nós solicitamos a aquisição de EPI na época agora do coronavírus, no caso máscara, por exemplo, quando a gente faz a solicitação da máscara para o fornecedor, a gente faz o empenho, né? Quando o fornecedor entrega as máscaras, aí o setor de compras faz a conferência, é aquilo mesmo, ele liquida a despesa. Aí sim está pronto para pagamento. Então, empenhar não quer dizer que você vai ser obrigado a pagar. Então, o empenho ele só é uma reserva da dotação orçamentária para um futuro liquidação de despesa e um futuro pagamento daquela despesa. Bom, também aqui, a primeira coluna, as despesas elas estão divididas por tipo, né, por categoria. Né? Olha lá, ó. A despesa corrente é para fazer manutenção da máquina, né, do órgão público. Aí ela é dividida em pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida, outras despesas correntes. Né? São as 3 modalidades que nós utilizamos durante a execução. Pessoal e encargos sociais, né? até a própria descrição já diz, né? É pagamento de pessoal, de todo o pessoal da prefeitura, de todos os setores, tanto o efetivo como contratado como comissionado, e os encargos sociais que geram essas folhas de pagamento, está tudo incluído ali. Os juros da dívida, encargos da dívida, é a dívida a longo prazo, que o município parcelou, com mais de 12 meses para pagamento, aí ele tem juro, você tem que evidenciar ele também na contabilidade. E as outras despesas correntes, fora juros e pessoal e os encargos sociais, são todas as outras, né? Eu cito material de consumo, contratação de terceiros, e por aí manutenção de toda a máquina, aquisição de combustível, manutenção de frota, pagamento de energia, pagamento de água, né? Então são todas as outras despesas correntes para a manutenção da máquina. A despesa de capital é aquela que é feita para investimento, né? Ela é caracterizada como investimento. Quando executamos, ela é um investimento. E também ela é dividida em amortização da dívida. Investimento e amortização da dívida é a despesa de capital, né? Ela não é corrente, ela não é uma despesa que serve para manutenção, ela só serve para investimento ou pagamento da dívida, lá, como está dividido ali. E depois vem a reserva de contingência, que é um valor que tem no orçamento para cobrir passivos contingentes, inclusive a pandemia é um dos motivos, né, para essa reserva de contingência. Se a gente precisar, a gente pode anular lá e suplementar as despesas para o Covid. E a despesa intra, que é o pagamento dos encargos sociais do regime próprio Previdência. A prefeitura paga para o regime próprio Previdência. Então está aqui, ó, a primeira coluna é a dotação atualizada, né? Veja que a maior despesa as 2 maiores despesas, né, que nós temos no orçamento é o pessoal em encargos sociais e outras despesas correntes, né? O investimento, tanto na execução também o investimento é menor. Então tá, o empenho, o que foi empenhado em pessoal em encargos sociais? Foi empenhado quase 16 milhões de reais, 15.911.639,85. E nos juros e encargos da dívida, R$ 16.824,76. Outras despesas correntes, nós empenhamos até abril R$ 25.475.529,12. Totalizando uma despesa corrente empenhada de R$ 41.403.993,73. Né? E a despesa de capital? A despesa de capital, ela foi feita em empenho de pouco mais de R$ 7 milhões, né? R$ 7.198.617,79. E os investimentos, que faz parte da despesa de capital, foram R$ 7.115.958,60. E a amortização da dívida, R$ 82.659,19. O total de empenho no valor de R$ 7.198.617,79. E aí as despesas intra-orçamentárias, que eu disse, chama intra porque é dentro do próprio órgão, nós empenhamos para pagar a parte patronal da Previdência, nós empenhamos R$ 1.900.268,70. Um total de empenho de janeiro a abril no município de Pão Lacerda, que isso aqui é consolidado, né, de R$ 50.502.880,22. E depois, a última coluna é aquilo que eu expliquei, é a despesa liquidada,
né? Vejam que o despesa de pessoal, tudo que empenhou foi liquidado, né? Lógico, né? Que você fechou o mês, fechou a folha, está liquidado. O servidor já tem o direito de receber o seu salário e os seus vencimentos, né? Tanto que todo dia 30, no mais tardar 2, 5, né? A gente faz, o Poder Executivo faz a quitação, faz o pagamento do salário, dos vencimentos, né, e dos encargos dos servidores e das previdências, né? E depois vem os juros da dívida, lá também 16.824,76, foi liquidado até abril. Aqui eu faço um destaque, vejam, ó, 25.475.529 foi empenhado, mas liquidado 11.040.009,87. Vejam que é bem diferente esse valor para isso. Por quê? Porque existem, no início do exercício, despesas que são fixas e que nós temos que empenhar de forma global. Um exemplo, vou citar um exemplo. Todo o software que nós usamos no Poder Executivo, ele está contratado, através de um contrato. E esse contrato, ele possui um valor global para o ano inteiro, entendeu? Então, nós temos que garantir o orçamento para cumprimento desse contrato e para fornecimento desse software. Então, nós fazemos o empenho global. E conforme os meses vão passando, nós vamos executando a liquidação. Então, por essa questão de algumas despesas serem para o ano todo, é que existe essa discrepância, né, de 25 milhões para apenas 11 milhões liquidado. E o mesmo acontece aqui nos investimentos, ó. Existem muitas obras que foram empenhadas, já foi dada ordem de serviço, mas conforme vai medindo, vai pagando. Então, essa é a despesa liquidada. Então, de investimento foi só 1.624.157,69. Amortização da dívida, nós estamos pagando parcela de dívida a longo prazo, né? Até abril deu R$82 mil. E o mesmo acontece com a despesa intra-orçamentária, que é a exemplo da despesa pessoal, tudo que a gente empenha, chegou ao final do mês a gente liquida, então é o mesmo valor liquidado. E o total de toda a despesa de janeiro a abril é R$30.575.560,06. Vejam aqui que tem uma diferença de 20 milhões, né? E a reserva do regime próprio também, que tem um valor aqui que eu não falei ainda, que é 2.469.000, ela só serve mesmo para a reserva da diferença entre a arrecadação e a despesa do regime próprio, né? Que a arrecadação é muito maior que a despesa, tem pouca gente aposentada, então essa reserva aqui é para fazer o equilíbrio entre a receita e a despesa da Previdência. São questões técnicas, mas é isso, né? Agora vamos fazer a avaliação. Pode passar, Ana, por favor. Vamos fazer agora, eu queria destacar aqui também, ó, que lá daquele lado, essas duas colunas no slide anterior, elas estavam discriminadas lá. Mas essa aqui, como não coube lá, que é a despesa paga, eu vou fazer só um breve relato aqui, ó. Vejam, que dos 30.575.560 que nós liquidamos, que tem que ser pago, nós pagamos R$29.709.233,09. Você vê, a diferença é pequena, né? Então, aqui, ó, essa última coluna é o que foi pago, né? Porque liquidado não quer dizer pago, né? Pago é quando você transfere o recurso para o fornecedor. Você tira da conta da prefeitura e paga o fornecedor. Isso aí é o pagamento. Então, ó, a despesa corrente nós pagamos R$26.513.457,27, e o total durante o primeiro quadrimestre, os pagamentos que foram feitos pelo Poder Executivo, o Legislativo e a Previdência, tudo junto, são R$29.709.233,09. Pode passar, Ana, fazendo um favor. Agora, aqui nessa tela é que nós vamos apurar o resultado. Esse resultado é o resultado orçamentário, tá? Resultado orçamentário. É a diferença, aqui, ó, é a apuração entre a receita e a despesa empenhada. A receita e a despesa liquidada. Então, vamos fazer esse comparativo. Bom, aqui na coluna, essa coluna aqui, é aquela receita arrecadada que tem lá no primeiro slide, das metas de receita. Então, até abril, nós arrecadamos R$40.609.341,58. Tá? O município de Pão Lacerda arrecadou, a Prefeitura e a Previdência. Porque a Câmara não tem receita, né? A Câmara só despesa.
E a despesa empenhada, como eu mostrei anteriormente, ela foi 50.502.888,21. Então, se a despesa empenhada é maior que a receita arrecadada, o resultado orçamentário é um déficit de 9.893.538,64. E o mesmo acontece com a receita arrecadada e a despesa liquidada. Aqui nós vamos fazer uma comparação. Aqui, o resultado é superavitário, porque 40.609.000 é bem maior que 30.575.560. Então, tem um superávit de 10 milhões, que é orçamentário, aquilo que eu estou dizendo, é orçamentário, né? Nós sabemos que em janeiro, fevereiro, a educação não trabalhou, né? E depois, com a pandemia, a educação também está paralisada, então são várias despesas que o município não está tendo. Mas, em contrapartida, a saúde, ela está gerando mais despesas que o normal por causa da pandemia. E no site da prefeitura, lá no portal de transparência, lá tem já as despesas que foram gastas com o combate do Covid-19, já está separado lá no portal. Quem quiser dar uma olhada pode ficar à vontade. Então, vejam bem, déficit, quando comparamos o empenhado com o arrecadado, déficit alto, né? E superávit quando comparamos com o liquidado, tá? Então, essa situação. Ainda bem que o município tem reserva, né? Porque a arrecadação, nós vamos ver agora no segundo quadrimestre, que a arrecadação do município vai cair em torno de 30% ao mês. Né? Vai ser, mas nós vamos apurar isso ainda e mostrar para vocês. Mas isso vai ser no segundo quadrimestre, né? Porque a receita de abril, nós verificamos, caiu R$500 mil em relação à receita de março. Né? Então já teve uma queda já, tá? Vamos lá. E só lembrando, Márcio, que esse 10 milhões e pouco aí não é um recurso livre, né? Exato. Então, gerou esse aqui, esse superávit aqui, nós temos que entender que não dá aqui na audiência pública para a gente falar fonte por fonte, de todas as fontes da prefeitura, né? O orçamento da prefeitura não é livre, ele não é livre, não é um recurso único, não. Ele é todo vinculado, entendeu? É todo vinculado, a saúde tem sua vinculação, a educação tem sua vinculação, os programas da educação, o recurso que vem é para gastar com aquilo, os programas da saúde é para gastar especificamente naquilo, os convênios é para fazer o que está lá no objeto do convênio, a iluminação pública, a receita da iluminação pública é só para a despesa de iluminação pública, não pode pagar salário, entenderam? O FETAB, o recurso FETAB é fazer manutenção de estradas estaduais não pavimentadas, não serve para pagar salário, não serve para combater Covid, entendeu? Não serve para montar UTI, entendeu? Não serve para comprar respirador, entendeu? Então tem recurso específico para isso. Então desse total aqui, lógico que o recurso está todo separado, todo vinculado. O regime próprio de previdência, tem bastante dinheiro no caixa? Tem, mas é para pagar só pensionista e os inativos, os aposentados, entendeu? Então, é assim, o recurso público, ele é todo vinculado. Toda a receita pública ela tem uma vinculação, com exceção das ordinárias, que são bem menores. Então, aqui está tudo incluído, né? Esse superávit, em relação ao liquidado aqui, tem despesa da saúde, tem despesa da educação, tem despesa do FETAB, tem despesa da ação social e assim por diante, entendeu? Então, não é livre recurso da prefeitura, o recurso do orçamento municipal, ele não é livre, ele tem toda uma vinculação. Então, aqui eu fiz nós fizemos aqui um relatório sobre o resultado primário, né? Aquele que o governo federal tanto fala na televisão, né? O resultado primário, o resultado deficitário. Agora, acabei de ver agora na televisão, né? Acabei de ver na notícia. Primeiro quadrimestre, o governo federal fecha com déficit de 92,9 bilhões. O que é esse déficit de 92,9 bilhões? É o resultado lá. O que é esse conceito? O que é esse resultado? Ó? O resultado primário é definido pela diferença entre a receita e a despesa do governo, excluindo-se as contas de receitas e despesas com juros. Caso essa diferença seja positiva, tem-se um superávit primário. Então, o que aconteceu no governo federal? Se ele está com déficit de 92,9 bilhões, é porque ele gastou mais 92,9 bilhões do que ele arrecadou. Tá? E aqui no município, eu fiz o cálculo lá, nós temos um resultado primário superavitário
de R$ 5.956.092,54. Ainda está superavitário. Ainda está superavitário. E a previsão na nossa LDO é um superávit de pouco mais de 9 milhões, né? Essa é a previsão. Então, ainda, o resultado é superavitário no primeiro quadrimestre. Por quê? Porque nós não temos educação funcionando, a arrecadação da pandemia não caiu muito pouco ainda. No segundo quadrimestre, eu tenho certeza que eu vou mostrar para vocês um resultado muito pior. Mas aqui eu fiz uma nota. No primeiro quadrimestre não cumprimos a meta da LDO, que era 9 e é 5. Tá bom? Bom, agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o cálculo de pessoal. Aqui é o cálculo de pessoal. Então, para a gente fazer o cálculo de pessoal, existe lá na Lei de Responsabilidade Fiscal um parágrafo lá, os artigos específicos que falam sobre o limite de gasto pessoal. Porque não pode, depois de 2000, com a promulgação, a aprovação da Lei 101, tanto o Poder Executivo, nível federal, estadual e municipal, a Lei de Responsabilidade Fiscal estipulou limites. E o município também possui limites para pessoal. Existe um limite de alerta, existe um limite prudencial, existe um limite de alerta, existe um limite legal. Se ultrapassar aquele limite, você está descumprindo a lei. Se você está descumprindo a lei, você está cometendo um crime, né? Inclusive, tem até prisão lá na Lei 101, no final lá fala até de prisão, para quem descumprir o que está exigido naquela lei, né? Então, a lei, o gasto pessoal, ele é baseado no quê? Na receita corrente líquida. Então, a receita corrente líquida dos últimos 12 meses. Se nós estamos falando de audiência pública de abril, então nós temos que pegar de maio de 2019 a abril de 2020. Nós vamos calcular todas as receitas arrecadadas, aquelas que estão discriminadas ali na primeira coluna, certo? O que foi arrecadado de maio a abril, e nós vamos chegar num total. E depois nós vamos fazer uma comparação com o que foi gasto com o pessoal em cargos sociais. E nós vamos avaliar aqui também, nesse vídeo, né, de audiência, se o município está dentro do limite, ou se o município não está dentro do limite, né? Ou se ele está atingindo o limite prudencial, ou se ele está atingindo o limite de alerta. Então, vamos lá. Primeiro, vamos discriminar a receita corrente líquida. Está lá, ó. Ela é composta pelas fontes imposto, taxa de contribuição de melhoria, receita de contribuição, receita patrimonial, receita de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes. Bom, aqui estão os valores que foram arrecadados de maio de 2019 a abril de 2020. No primeiro a fonte, olha lá, 23.348.523,90. Na segunda fonte, 2.324, e assim por diante. Então, dá um total geral de R$ 135.380.084,03. Tá? Aí vem, de acordo com a lei, quais são as deduções que nós precisamos fazer para a gente ter a receita corrente líquida, porque isso aqui é receita corrente. Então, nós temos que deduzir o que foi repassado para o regime próprio, que é a contribuição do servidor para o regime dele. O servidor contribui com 11%, então tem que descontar da receita corrente líquida. E toda a retenção do Fundeb, porque algumas receitas do município, se vou citar duas, por exemplo, cota parte do Fundo de Participação dos Municípios, cota parte do ICMS. Quando vem a receita para o município, já vem retido 20% para o Fundeb, então também é dedução. Então, o total da receita corrente é 135 milhões, e as deduções são pouco mais de 3 milhões. E a receita corrente líquida, que é a base de cálculo para nós calcularmos o limite pessoal, é R$ 122.253.421,66. Pode passar, Ana. Agora aqui nós vamos fazer o cálculo. Olha lá, veja bem o que aconteceu com a despesa pessoal. A despesa total com pessoal e encargos sociais da prefeitura, apurada, somando-se no mês de referência com os 12 meses anteriores, quer dizer, os 11 meses anteriores, né, quer dizer, abril e mais 11 para trás, então dá maio, né? Igual eu mostrei lá. Atingiu um montante de R$ 54.745.247,51. Então, nós gastamos quase 55 milhões em 12 meses com gasto de pessoal e encargos, quase 55 milhões. E, dividindo
esses 54 milhões, pelos 122 milhões que nós apuramos lá de receita corrente líquida, 122, 253, 421 e 66, dá 44,78%. Então, o nosso gasto de pessoal do Poder Executivo em relação à receita corrente líquida é R$ 44,78. Qual que é o limite prudencial? O limite prudencial é 48,6. Qual que é o limite de alerta? É 49,3. Então, se nós chegarmos aqui a 48,6, aí o Poder Executivo não pode mais fazer despesa com o pessoal, não pode ampliar a despesa com o pessoal, porque daí vai chegar aos 54%. Então, estamos dentro do limite. E o Legislativo, nesse período, eles gastaram um pouco mais de quase 3 milhões e 300 mil, em relação à receita corrente líquida, de 122 milhões, dá 2,68. Né? Aqui 54% é o limite, aqui 6% é o limite. E o total é 60% o limite, então só foi 47,46%. Então, em relação a gasto de pessoal, tanto o Poder Legislativo quanto o Poder Executivo, os gastos em pessoal e cargos sociais estão dentro dos limites estabelecidos pela Lei 101. Vamos lá. E só lembrando, né, Márcio, que esse gasto, ele também depende do comportamento da receita. Isso. A Ana está lembrando? A Ana está lembrando, a Ana, nossa contadora, né, que é exatamente. Então, a base de cálculo é a receita corrente líquida. Então, nós vamos ver que agora, no segundo quadrimestre, na avaliação desse índice do limite de gasto pessoal, nós vamos ver que isso aqui vai subir muito, porque a receita caiu muito. Né, Ana? Bem lembrado, depende da arrecadação. Tá? Quanto mais, se chegarmos aqui, por exemplo, aos 48,6%, o município não pode mais fazer processo seletivo, não pode mais abrir concurso público, né, para evitar chegar nos 54%. Porque se o gestor deixar ultrapassar os 54%, o Tribunal de Contas vai fazer um parecer contrário nas contas dele, né, que é uma irregularidade gravíssima, e o Poder Legislativo também vai fazer um parecer contrário às contas do prefeito. Aí ele vai responder uma ação civil pública, né, por causa disso. Então, é muito sério, né? A administração pública é muito sério. Vamos lá. Aqui, um outro anexo que tem lá na Lei 101, que nós temos que apresentar em audiência pública, é a questão do endividamento a longo prazo. Né? Hoje, a nossa dívida, na posição de 30 de abril de 2020, a nossa dívida a longo prazo, ela não chega a R$ 1 milhão, tá? R$ 988.572,47. Ela é composta por 3 contratos de parcelamento, um do PASEP, um do IBAMA e um do INSS, tá? Que dá esse valor. E lá também na Lei 101 limita, né, que o percentual do gasto de endividamento tem um percentual que limita, mas o nosso está 0,8%, né? Não dá nem 1%. Se nós dividirmos R$ 988.572,47 pela receita corrente líquida, que eu apurei lá para vocês também, que é mais de 122 milhões, não dá nem 1%. Então, em relação à dívida a longo prazo, né, a dívida fundada, que está lá especificado no artigo 98 da Lei 4.320, e que tem o limite também lá na 101, então nós estamos tranquilos também com a questão do endividamento a longo prazo. Então, aí tem mais 2 anexos que nós temos que demonstrar, que é a questão demonstrativa de garantia e contra-garantia de valores. E aqui nada a ser avaliado, tá? E a mesma coisa com as operações de crédito. Quando a gente pega dinheiro emprestado no banco para fazer investimento, nós temos que demonstrar quanto que nós recebemos e no que nós investimos. Como o município não fez operação de crédito, não pegou empréstimo em banco a longo prazo para fazer investimento, então também não tem nada a ser avaliado. A questão de garantia e contra-garantia, eu estava vendo hoje na televisão, é assim, ó, por exemplo, o Estado ele vai lá num banco internacional e pega recurso emprestado para fazer investimento. Aí o governo federal, que é o garantidor, ele garante. O governo federal garante essa dívida. E se o Estado não pagar a dívida com o banco lá internacional, o governo federal paga. Só que aí ele bloqueia recurso do Estado que chama contra-garantia, para garantir o que ele cumpriu do outro, entendeu? Então, se o município tivesse pego algum empréstimo
que a União fosse o garantidor, né? Mas nada, nós não temos nada disso, né? Nada de dívida. O que nós temos de dívida a longo prazo é contrato de dívida mesmo, né? Algumas coisas que nós tivemos que contratar. Então, não tem nada nesses dois itens para demonstrar. Bom, gente, eu queria, a audiência pública, o vídeo da audiência pública é isso, né? E muito obrigado. Eu queria saber se a Ana quer falar alguma coisa. Eu queria dizer de novo o seguinte, que esse vídeo vai ficar à disposição lá no site oficial da Prefeitura. Vocês assistam. Qualquer dúvida, entra lá na ouvidoria online que nós vamos fazer as respostas de todas as dúvidas que vocês tiverem, tá? Nós aqui da equipe técnica da Prefeitura. Tá? Muito obrigado.